Olá a todos, estamos aqui para uma videoaula sobre microcontroladores. Esta videoaula é uma aula apenas introdutória, onde nós vamos aprender, afinal de contas, o que é um microcontrolador, onde ele é utilizado e como ele funciona assim, em linhas gerais, nada muito específico, nada muito detalhado, nada aprofundado. Então esta é uma videoaula produzida por mim, Gabriel, que tem o site www.gvensino.com.br. Se você não conhece o site, convido para fazer uma visita e conferir todos os nossos cursos e materiais lá disponíveis. Microcontroladores antes. Como era feito antes do surgimento dos microcontroladores? Nós tínhamos processamento de sinais e de informação feitos de forma eletromecânica, ou seja, envolvia eletricidade, mas também envolvia a mecânica, envolvia partes móveis. Um exemplo típico que costumo dar para os meus alunos é essa calculadora Busicom HL21. Era uma calculadora, isso mesmo, fabricada ali nos anos 1960, e como vocês podem ver, ela parece uma máquina de escrever. E realmente ela tem partes móveis, ela tem motores internos que se mexem, tem alavancas que você deve utilizar para movimentar partes giratórias, e com isso você coloca os números na calculadora e então ela faz o processamento e os cálculos que você deseja. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês dessa calculadora, onde é feita uma conta de divisão. Primeiro o usuário coloca um número, depois outro número, e aí ela começa a fazer toda a conta de divisão sozinha, né, utilizando aí as partes móveis dela. Então vamos ver o vídeo porque é muito interessante. Esse é o primeiro número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora será colocado o segundo número. Um, 2, 3, 4. E então ele vai dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4. E aí a máquina começou a calcular. Percebam que o processo é todo eletromecânico, ou seja, envolve partes móveis, envolve motores e também envolve a parte de eletricidade. E aí está então, ela calculando. E terminou o cálculo. O resultado deu 100.046 aqui do lado esquerdo e o resto 25. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, vai ver que vai dar exatamente esse resultado. Era assim que era feita, que era comercializado, pessoal, as calculadoras nos anos 60. Então, continuando aí nossa saga pela história dos microcontroladores, antes dos microcontroladores, mas já depois ali da descoberta do transistor, da invenção, melhor dizendo, do transistor e dos circuitos integrados, nós tínhamos os circuitos integrados especializados, aqueles CIs, os chips, que tinham funções especializadas, tinham funções específicas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma porta lógica. Para quem não sabe o que é uma porta lógica, nós temos o nosso curso de eletrônica digital. É uma porta ou, também aí o modelo 7432, onde nós podemos ver que cada pino dessa porta lógica tem uma função diferente. Veja aí em verde os pinos de entrada, em vermelho os pinos por onde a informação sai.
Se nós demos um zoom aí, nós sabemos que a porta lógica ou ela funciona. Se você joga 0 e 0, sai 0. Se você jogar 0 e 1, sai 1. Se você jogar 1 e 0, sai 1. E se você jogar 1 e 1, também sai 1. Então, sempre que uma das entradas for 1, a saída será 1. Ou seja, os pinos deste CI têm funções específicas. Eu não consigo alterar as funções desses pinos e nem fazer com que este circuito integrado funcione de forma diferente. Ele tem uma forma de funcionar que você não pode alterar. Ele é fabricado para funcionar daquele jeito e sempre vai funcionar daquela maneira. Em 1971, as coisas começaram a mudar. Surgiu o Intel i4004, que foi o primeiro microprocessador. Olha aí uma foto dele, fabricado já pela Intel. Na época, a Intel era uma empresa pequena, de fundo de garagem. E a grande característica dele é que os microprocessadores, eles são chips programáveis. Ao contrário da porta lógica que nós acabamos de ver, cujos pinos e cuja função é uma só, os microprocessadores são chips programáveis. Eles não vêm de fábrica com uma função específica. Você consegue programar qual é a função que esse circuito integrado terá. Só que o microprocessador, ele precisava, além dele próprio, ele precisava também de uma memória RAM externa, ou seja, um outro chip para ser o papel de memória RAM. Precisava também de uma memória ROM externa, memória ROM. Para quem não sabe a diferença desses dois tipos de memória, a memória RAM ela é uma memória de alta velocidade que armazena dados temporários, dados que eu estou usando ali no momento para fazer uma conta, para fazer um processamento, mas que depois que eu tiver o resultado dessa conta, o resultado desse processamento, eu posso descartar essa informação. Já a memória ROM, ela é uma memória normalmente mais lenta do que a memória RAM, e a memória ROM ela serve para armazenar dados que são fixos, dados que não são temporários, dados que devem ficar armazenados no sistema para serem utilizados depois. Normalmente as memórias RAM, elas armazenam os dados enquanto elas estão energizadas. A hora que eu tiro a energia, se perde os dados. Já a memória ROM, não. Ela mantém os dados mesmo quando eu desligo, mesmo quando eu tiro a energia do circuito. Ou seja, os dados eles ficam lá até eu apagá-los. E por fim, além da memória RAM e da memória ROM, o microprocessador i4004 precisava de um registrador de deslocamento, que é mais um CI, mais um chip, que tinha a função de I/O, de entradas e saídas. Ou seja, esta conexão dos microprocessadores do i4004 com o CI de memória RAM, de memória ROM e registrador de deslocamento era feita através de uma placa-mãe. A placa-mãe interligava todos esses dispositivos e até hoje é assim no caso dos computadores. Essa arquitetura do Intel i4004 ela foi fabricado para uso nas calculadoras justamente da BuzzyCon, que eu mostrei no início deste vídeo. Foi o primeiro chip totalmente programável. Você fazia uma programação e colocava nele, e ele obedecia aquela programação. Ele já não vinha, como antes, com uma função de fábrica pré-definida. Você programava o que você queria que ele fizesse. Ele possuía o Intel 4004, o microprocessador, 2.300 transistores internos em uma única placa de silício. O foco do microprocessador é na velocidade de processamento. No caso do i4004, fazia até 1.200 cálculos por segundo e rodava a 740 kHz. Esta era a frequência com que este microprocessador trabalhava. Percebam que nos dias de hoje há muitas diferenças. Vamos falar disso já já.
Além disso, o microprocessador ele precisa de outros chips, outros circuitos integrados, como memória RAM e memória ROM, e tudo isso interligado por uma placa, chamada de placa-mãe. A evolução do microprocessador hoje. Hoje eles são usados em vários equipamentos, em especiais os computadores, os PCs, possuem mais de 500 milhões de transistores internos. Comparem lá com o Intel i4004, que possui apenas pouco mais de 2.000 transistores internos. O foco dos microprocessadores continua sendo a velocidade de processamento, sendo que hoje eles fazem até centenas de milhões de cálculos por segundo e rodam a frequências acima de 2 GHz. Comparem lá com o i4004, que rodava a 740 kHz. É uma diferença enorme. E o custo dos microprocessadores hoje é acima de R$400, varia muito, mas não é barato. E os microcontroladores? Até agora falamos dos microprocessadores, vamos falar um pouquinho dos microcontroladores. Eles são um computador em um só chip. Ou seja, vejam só, aqui nós temos esta figura do microprocessador e tudo isso foi colocado dentro de um só chip. Então, o microprocessador, as memórias RAM, memória ROM, registrador de deslocamento, tudo isso foi unificado e colocado em um único CI, em um único chip. E aí nós temos o microcontrolador. Ou seja, ele tem o processador, que é a CPU, as memórias e o gerenciamento de entradas e saídas, I/O, input e output, tudo integrado em um só chip. Os microcontroladores também podem ter vários outros periféricos no mesmo chip. Vejam só, conversor analógico digital, timers, os temporizadores, comparadores de tensão, PWM, que é modulação por largura de pulso, comunicação serial, USB, Ethernet, I2C, SPI, etc. Protocolos de comunicação para você interligar o microcontrolador com outros dispositivos, tudo isso já pode ter sido implementado dentro dele. Real Time Clock, que é o RTC, que é o relógio que mantém o microcontrolador sabendo que dia que é, que horário que é, etc. Então, vejam que o microcontrolador ele é diferente do microprocessador no sentido de que o microprocessador ele possui uma CPU, ou seja, ele mesmo, que processa dados em altíssima velocidade, e esse é o foco do microprocessador. E, além disso, os outros periféricos são todos externos, memórias e outros periféricos, outros circuitos são externos. Por quê? Para privilegiar a velocidade, né? O foco do microprocessador realmente é a velocidade. Já o microcontrolador, o foco dele não é tanto a velocidade. Ele é chamado de computador em um só chip, porque em um único chip, em um único circuito integrado, são colocados todos ali os elementos que teria no microprocessador, só que em um CI só. As memórias, os I/Os e vários outros recursos em um só chip. Isso traz economia de espaço. Em contrapartida, os microcontroladores não têm a mesma velocidade, o mesmo foco em velocidade dos microprocessadores. Uma outra diferença é o custo dos microcontroladores, que são muito mais baratos que os microprocessadores, entre R$4 e R$30. Claro que isso varia, existem modelos que custam mais que R$30 e alguns até que custam menos que R$4. Os microcontroladores são sinônimos de eletrônica embarcada, ou seja, aquela eletrônica que está dentro de outros equipamentos, por exemplo, dentro de TVs e monitores, dentro de aparelhos de DVD e rádio, telefones sem fio e celulares, centrais de alarme, relógios, forno de micro-ondas, geladeiras ou refrigeradores, automóveis, estabilizadores e no-breaks, mouses, teclados e controles remotos, brinquedos,
relógios de pulsos e leitores biométricos, leitores de cartão de crédito e código de barras, equipamentos médicos, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala de eletrônica embarcada, é a eletrônica que está embarcada, que está dentro de outros equipamentos, como estes que nós listamos. E, no caso da eletrônica embarcada, quem é o carro-chefe são os microcontroladores. Ou seja, agora mesmo você está cercado de microcontroladores, muito mais do que de microprocessadores, provavelmente. Por fim, como eu já tinha dito, o foco dos microcontroladores é diferente dos microprocessadores. Os microcontroladores são mais baratos, são mais lentos, operam na casa dos kHz ou MHz de frequência, consomem menos energia que os microprocessadores. Esse item de consumir menos energia é ótimo porque, como os microcontroladores são embarcados dentro de equipamentos, muitas vezes equipamentos trabalham com bateria, e aí a bateria tem que durar mais tempo. Logo, se eles economizam energia, eles são melhores para serem utilizados em equipamentos que usam pilhas e baterias. Possuem muitos recursos internos, então os microcontroladores eles já têm, como nós vimos, vários recursos internos que você pode usar, o que propicia placas e circuitos menores e mais simples. Temos aí uma lista dos principais fabricantes de microcontroladores, é bom a gente pelo menos ouvir falar deles. Temos a Microchip e a Atmel, que são, pelo menos aqui no Brasil, as mais populares. A Microchip fabrica os microcontroladores PIC, a Atmel fabrica o Atmega, e também o mesmo Atmega é o microcontrolador utilizado na plataforma Arduino, que vocês já devem ter ouvido falar. Temos também a Texas Instruments e a Freescale, que são também relativamente bem conhecidas aqui no Brasil, não tanto quanto as duas primeiras, mas também são fabricantes de microcontroladores bem conceituados. Temos esses outros aqui, a Zilog, a Roltec, a Philips e a ST, que eu coloquei numa categoria abaixo dos 4 primeiros, porque são mais difíceis de serem encontrados, pelo menos aqui no Brasil, falando da nossa realidade brasileira, mas também são importantes aí nesse mundo dos microcontroladores. Então, este é o fim desta aula introdutória sobre o que é o microcontrolador. Nós vimos que os microcontroladores são chips inteligentes, são chips programáveis, são chips que você pode programar a função deles, e esses chips, o foco deles é na versatilidade, ou seja, eles têm vários recursos internos, como nós vimos, são um computador em um só chip. Então, naquele mesmo chip, nós temos memórias, nós temos vários recursos internos que podem ser utilizados, ao contrário dos microprocessadores que não. E vimos também que os microcontroladores trazem algumas vantagens sobre os microprocessadores, como, por exemplo, economia de energia, como esses vários circuitos que podem ter dentro dele, que facilitam a vida do projetista. E o foco deles não é a velocidade. Embora eles sejam muito velozes hoje em dia, se a sua aplicação ela realmente é crítica e precisa de altíssima velocidade, ou funciona numa aplicação de tempo real, por exemplo, os microprocessadores, nesse caso, são mais indicados, uma vez que os microprocessadores, o foco deles é apenas na velocidade, enquanto que os microcontroladores, o foco é na versatilidade. Bons estudos, e se você gostou dessa aula, deixe seu comentário e dê um joinha aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!